vendo? Na mão. Vulneração menor. É verdade. Beleza.
dia a todos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. As intenções dessa Santa Missa. 10 dias de falecimento de Maria Laura Londero. 3 dias de falecimento de Fábio Quinta Valoca. 30 dias de falecimento de Antônia Constance Mitropoulo Figueiredo, Luiz Altieri. Pelos demais falecidos, 1 ano de José Cândido Fernandes, 1 ano de Volneis Gambato, 6 meses de Aparecida Gonçalves Marques, Albina Cordeiro, Alice de Almeida Damásio, Alzira Ignácio, Ana Angelina Ferreira, Deise Fagundes Carropreço, Helenice Dias, Irene Maria de Camargo Moura, Leônia Moreno, Maria Aparecida, Maria Cassoli, Luiz Cassoli, Maria de Lourdes Leite da Silveira, Maria Madalena Luiz, Walter Moreira do Nascimento, Nadir Pinto Ianovici, Paulo Ianovici, Mirte Siqueira, Paulo César, Carlos Augusto, Teresa Denove Almeida. Pelos aniversariantes, 33 anos de casamento de Paulo Ricardo e Márcia. Por ação de graças a Elcio Gabrioli Martins, Elcio Gabrioli Martins Júnior, Gabriela Ren, Luiz Carlos Pereira, Maria Aparecida Marques Pais, Maria Geralda Monteiro, Maria Luísa Rocha Barroso, Priscila Gomes Martim, Rosalina Furtado. Pela saúde de Elcio Gabrioli e Elcio Gabrioli Martins Júnior, Priscila Pires, Gabriela Ren, Maria Luísa Rocha Barroso, Daniel Gabrioli Martins, Luiz Carlos Pereira e Clarinda Dutra Ramos. Sejam bem-vindos a esta celebração. Através do seu santuário doméstico, Jesus nos mostra que se o conhecemos, também conheceremos o Pai, e quem acredita nele fará grandes obras. Seguindo Jesus, conhecemos o caminho, a verdade e a vida. Nas alegrias da ressurreição, celebremos o 5º domingo da Páscoa, na intenção de todas as mães pelo dia de hoje. Recebemos o nosso celebrante cantando. Bom dia a todos. Hoje, domingo, dia do Senhor, o 5º domingo da Páscoa. É dia de festa, é tempo pascal. E no meio dessa festa, nós temos também hoje o dia das nossas queridas mães. Então, quero nesta missa saudar todas as mães aqui da nossa comunidade. Praticamente todas elas estão reclusas no dia de hoje, em suas casas, com a família, mas também lembrando das nossas mães distantes, todas elas, de modo muito particular, quero lembrar das minhas mães, minhas irmãs que são mães, minhas sobrinhas que são mães,
enfim, todas essas que já passaram pela minha vida. Colocá-las todas no coração amoroso de Deus, mas sem nos esquecer das nossas mães que já estão na eternidade, no coração do Pai. Aí coloco também a minha mãe, que já está lá. Unidos então, as nossas mães, unidos como igreja paroquial, iniciemos a nossa Santa Missa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Momento penitencial. Diante de Deus que é todo misericórdia, amor e perdão, e reconhecendo nossas faltas, nossos limites, nossas fraquezas, nossos pecados, vamos colocar tudo isso nas mãos do Senhor e vamos pedir que Ele nos perdoe. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão e misericórdia de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Hino de louvor, cantemos ao Senhor. Glória
Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a liberdade verdadeira e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então, os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um grego que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Palavra do Senhor. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos, todos juntos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, aos retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas celebrai-o. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. O Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça,
da mesma forma que em vós nós esperamos. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Com efeito, nas Escrituras se lê: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e magnífica. Quem nela confiar não será confundido. A vós, portanto, que tendes fé, cabe a honra. Mas, para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Nela tropeçam os que não acolhem a palavra. Esse é o destino deles. Mas vós sois a raça escolhida, o sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que ele conquistou para proclamar as obras admiráveis daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Os que ouvem e acolhem a palavra de Deus possuem o Espírito Santo que nos chama a formar uma nação santa em torno de Jesus. Em pé para a proclamação do Evangelho, cantando. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu:
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostras-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavras da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho que nós acabamos de ouvir perdoe nossos pecados. Hoje estamos celebrando o 5º domingo da Páscoa. O tempo urge, vai passando. E nós vamos fazendo, nesse nosso tempo, nossa caminhada segura com o Senhor. Ouvindo sua palavra, meditando seu Evangelho, assumindo, portanto, a nossa missão ou nosso compromisso, nós que fazemos parte de uma igreja serviço. Penso ser esse talvez o assunto mais importante para este 5º domingo da Páscoa, que nos vem apresentado aqui hoje, através das leituras que nós acabamos de ouvir. Mas antes de falar disso, gostaria de fazer um gancho aqui naquilo que nós meditamos no domingo passado, no Evangelho do Bom Pastor, porque as coisas são continuadas, não são partidas e cada domingo uma coisa, não. No domingo do Bom Pastor, Jesus disse ele ser a porta que levava com segurança as ovelhas para as pastagens mais seguras. E durante a semana inteira nós meditamos sobre isso, a ponto de ouvir num dos dias da semana Jesus dizendo: eu sou o bom pastor. Pois bem, então hoje quando falamos da igreja, veja a primeira leitura, é dos Atos dos Apóstolos. Uma igreja que parece estar aí dando os seus saltos vistos. Cresceu o número dos discípulos. Diz aqui o comecinho da leitura de hoje, dos Atos dos Apóstolos. E por conta disso é necessário que mais pessoas estejam à frente para ajudar. Ora, nós tínhamos os apóstolos, eram 12. Mas é um número já insignificante pelo que a gente está vendo. Por quê? Começam a surgir as comunidades e até as reclamações, como é sempre muito comum na igreja de Deus, Tem sempre alguém se queixando ou reclamando que está faltando alguma coisa. Foram reclamar. Olha, as viúvas gregas estão de fora. Só as dos judeus são atendidas. E as dos gregos? E as que estão chegando, que vêm do paganismo, como é que fica? Então os apóstolos se reuniram e vamos aqui tomar uma decisão. Vamos aqui ver quem é que pode ajudar nesse trabalho. Então surgiu aí a instituição do diaconato. Os 7 primeiros, foram escolhidos no meio do povo, gente boa, gente santa. Fala até de Estevão, que era um homem temente a Deus, um homem que tinha Deus no seu coração, um homem de fé, mas com ele mais outros, 6. Foram impostas as mãos sobre estes homens e foram enviados
para ajudar no pastoreio ou no diaconato. A palavra diácono ou diaconato, o que significa? Serviço. Eles estão agora para servir, ir de encontro, quer dizer, uma igreja instituição que serve na pessoa dos seus responsáveis ou das suas lideranças. Tinha os apóstolos, mas agora já temos gente que foram enviadas por eles. Eles foram enviados pelo Senhor, por Jesus, mas agora eles também já estão fazendo uso deste poder que lhes foi confiado, e eles também estão já fazendo com que chegue às comunidades e às pessoas menos assistidas, aqueles que irão continuar ajudando no trabalho. Uma igreja diaconal, ou uma igreja samaritana, né? Se a gente quiser usar aquilo que foi o assunto da nossa campanha da fraternidade deste ano. Uma igreja samaritana, uma igreja que vai a serviço, uma igreja que busca, sobretudo, acolher, recolher os que estão precisando, os que estão sofrendo e aqueles que realmente estão distantes. A segunda leitura de hoje já faz um outro salto aqui. Olha, falei da igreja instituição, uma igreja diaconal, uma igreja samaritana, mas olha o que diz a segunda leitura de hoje na carta de São Pedro, a primeira carta de São Pedro. São Pedro chamando a atenção dos discípulos para a pedra viva, aquela que os construtores rejeitaram, tornou-se pedra angular. Está falando de Jesus. Mas aproximai-vos dela como pedras vivas também. Então aqui estamos falando agora de uma igreja povo de Deus, viu? Olha, igreja instituição, ou igreja com seus sacerdotes, com seus ministros ordenados, mas agora uma igreja povo de Deus. Do que adianta uma igreja que tem uma pedra viva? Não sei se vocês sabem, mas todas as vezes que se vai construir uma igreja, sempre se benze a pedra fundamental. E essa pedra fundamental, pela tradição da igreja, ela deve ser colocada aonde vai ficar depois o altar principal. Na hora da construção, na hora das escavações, na hora em que as coisas ficarem definidas, é aqui então que vai ser o altar do sacrifício. Aqui se coloca a pedra fundamental, porque ela representa o cordeiro imolado, que será imolado todas as vezes que ali se celebrar as sagradas espécies. Então diz São Pedro, além dessa pedra fundamental que é o Senhor, vós todos pedras vivas edificai o templo do Senhor. Olha que maravilha! Todos nós pedras vivas. Quando é que isso aconteceu, meu Deus? No dia do nosso batismo. Começamos a fazer parte deste povo da aliança, este povo que Jesus veio salvar por sua paixão e morte de cruz, chamados a fazer parte não só parte representativa, mas parte ativa daqueles que vão, daqueles que se colocam a serviço. Do que adianta uma igreja cheia de ministros ordenados se não tiver o povo de Deus que ali vem, se não tiver o povo de Deus que esteja a serviço nas comunidades afora. E aqui no Brasil é importante dizer isso, eu gosto muito até de falar disso, porque fui padre no interior, no começo da minha vida sacerdotal, e além da igreja matriz que eu tinha na cidade, eu tinha depois 11 comunidades de roça. Comunidades que eu ia lá uma vez por mês. Tinha uma que outra que eu ia 2 vezes, porque eram comunidades maiores, então justificava a ida do padre até mais que uma vez. Mas as outras todas eram uma vez por mês só. E quando chegava em setembro, final de setembro, começo de outubro, por aí afora, vinham as chamadas chuvaradas de fim de ano, eu não podia nem chegar lá. Só que essas comunidades, elas continuavam vivas e ativas, porque ali estavam os leigos, a igreja povo de Deus, a igreja que serve, a igreja que faz sua parte, que faz seu trabalho. E isso, o Brasil inteiro é muito rico desta igreja, povo de Deus a serviço, povo de Deus que está fazendo ali acontecer o seu batismo no trabalho, na comunidade de fé. Cada um faz aquilo que pode, cada um faz aquilo que talvez
seja mais fácil fazer. Nem todos vão para lá para pregar, para evangelizar, mas há muito o que fazer na Igreja de Deus e cada um procura certamente encontrar um espaço na comunidade de fé para fazer o seu trabalho, o seu serviço. E diz ainda Pedro hoje: esta pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, é a pedra principal, é Jesus, e somente aqueles que entenderem isso realmente vão fazer parte desta igreja, porque ele será também pedra de tropeço para muitos, sobretudo para aqueles que não aceitarem, não guardarem a sua palavra e não viverem seus ensinamentos. É aqueles que se rejeitam por conta própria, são aqueles que fazem outras opções e outros caminhos. E por falar em caminho, vou agora para o Evangelho, quando Jesus, no Evangelho de hoje, ele diz a Filipe: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Primeiro ele começa dizendo: não perturbe os vossos corações, ou seja, não tenham medo. Medo de quê, meu Deus do céu? Eles não estão com o Senhor, porque Jesus já está preocupado com isso. Ora, Jesus não ia ficar definitivamente com eles. Isso já são palavras quase que de despedida, ou seja, preparando o grupo para continuarem depois sem a presença física dele. E ele percebe que isso certamente vai deixar os discípulos numa certa angústia, num certo pavor, num certo medo. Medo de quê? Medo daquilo que vem depois. Primeiro de tudo, a experiência da cruz. Essa é dolorosa demais. Jesus, que é caminho, verdade e vida, é um caminho que passa pela cruz para depois desembocar no coração do Pai. E os discípulos terão que entender isso desde todo sempre, para que a realidade da cruz não os escandalizasse. Só que depois, de posse disso, serão eles que irão para o mundo enfrentar o mundo com a sua rejeição, com a sua negação, com o seu despropósito, com as suas forças contrárias, que São João, o evangelista, chega até a falar: o príncipe deste mundo vem. São João personifica aquele que é contrário a Deus, quase como se fosse uma pessoa, né? O príncipe desse mundo vem e vem com tudo. Coitado ou coitados destes discípulos da primeira hora. Será que vão ter força e coragem para suportar aquilo que vem depois? Então é o que Jesus diz: tenham força, coragem, tenham fé, acredite no Pai e acredite também em mim, acredite em Deus, acredite também em mim, tenham fé. Em outras palavras, não vou deixar vocês sozinhos, estou indo para a casa do Pai, preparar um lugar para vós, depois voltarei, vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejam todos vós. São palavras de conforto, viu? E eu acho que isso ajuda também a gente nesse nosso tempo de pandemia. Estamos vivendo essa semana, nas mensagens do dia a dia, eu falei um pouquinho disso para todos. Vou de novo falar aqui. Para nós é confortador saber que nós não estamos sozinhos, saber que temos um Deus que caminha conosco, porque Jesus, quando ele diz hoje: eu sou o caminho, ele é realmente o caminho, mas ele é o companheiro deste caminho, não vai nos abandonar jamais. E saber também que é desejo dele, aonde ele estiver, que nós também estejamos, meu Deus, não tem alegria maior. Coração do Pai, esse lugar de tantas moradas. E é interessante a gente entender isso, que aqui nós somos todos estrangeiros, viu? Ninguém tem aqui já a carteirinha carimbada com direito especial, porque é isso, é aquilo, é aquilo outro. Não, aqui somos todos estrangeiros. Quando eu vi agora na primeira leitura as viúvas gregas reclamando de algum direito, ora, aqui o coração do Pai tem lugar para
todos, não importa de onde veio ou para onde vai. Somos todos estrangeiros e todos teremos que confiar na misericórdia, no amor de Deus e nos colocar neste caminho. O caminho que leva realmente ao Pai. Eu sou o caminho, diz Jesus, o caminho seguro. Só existe um caminho seguro que nos leva a Deus, e este caminho se chama Jesus Cristo. Na sua palavra, nas suas obras, no seu Espírito Consolador que nos conduz pela vida fora. Então, diante desta realidade toda que nós estamos vivendo, de muito sofrimento, de muita tristeza, de muitas interrogações, muitas dúvidas, confiar naquele que não nos desaponta nunca, confiar naquele que realmente está do nosso lado, somente Ele e ninguém mais. Eu sou o caminho, sou a verdade, diz Jesus. Que verdade, meu Deus? A verdade absoluta e a única que salva. Esta verdade que é a expressão do amor de Deus, que ninguém tem igual para oferecer. Olha, neste mundo e na história, quantas lideranças do povo, gente especial, gente famosa, que deixaram sua marca, seus registros no tempo e na história, mas eram apenas pessoas humanas. Falaram tanto da salvação, mas não eram a salvação para ninguém. A única salvação que temos vem de Deus e foi nos dada por Jesus Cristo, é o único. Nós temos aí, ao longo do tempo e da história, tantos ismos, que eu já falei disso também esta semana. Estes ismos, todos vocês sabem o que eu estou dizendo. Todos eles têm como pano de fundo a salvação de um povo, a salvação de uma nação, a salvação de uma época, a salvação de pessoas. Ora, doce ilusão, ou fantasia, ou promessa falsa. O único que salva é Jesus e ninguém mais. Ninguém mais. Aqueles que acreditam nisso e colocam isso na sua prática de vida, vão descobrindo ao longo do tempo e da história por onde passa esse caminho que leva a Deus e à salvação, viu? Quem realmente não consegue entender isso, não consegue compreender isso, certamente nunca vão entender quem é Deus, nunca vão entender quem é Jesus Cristo. Porque nessa insistência dessa semana toda, inclusive hoje, Jesus dizendo: quem me conhece, conhece o Pai, eu e o Pai somos um. A gente percebe em Jesus Cristo um desejo muito grande de que o Pai seja conhecido. Porque não era um Deus nas alturas, era um Deus lá no fim do mundo. Fez tudo que está aí, deixou tudo aí, e de lá de cima olhando e cobrando de um e de outro a vida aqui embaixo. Jesus trouxe esse Deus próximo e o chamou de Pai. E ainda na sua expressão de vida, na sua palavra, nos seus exemplos, nas suas obras, mostrou o rosto misericordioso deste Deus, que não era um Deus vingativo, não é um Deus que condena, não é um Deus que mata, não é um Deus que reprime, mas é um Deus que ama. E como Pai, Ele ama a cada um, não importa de onde veio e qual é a marca que tem, e também para onde vai. Ama a todos, sem distinção. Lembra que eu falei agora há pouco? Somos todos estrangeiros e precisamos deste companheiro de cada viagem, Jesus Cristo, para que possamos um dia mergulhar nesta igreja celeste que hoje já foi apresentada por Jesus. Veja que eu falei da igreja instituição, dos seus ministros na primeira leitura, falei de uma igreja povo de Deus na segunda leitura, que somos todos nós batizados, que cremos em Jesus Cristo e procuramos viver sua palavra, seu evangelho, e agora Jesus nos prometendo a igreja celeste no coração do Pai, para aqueles que forem fiéis, aqueles que acreditarem nele, aqueles que acreditarem no Pai, aqueles que perseverarem diante das investidas do mal, do príncipe deste mundo, conforme fala São João, aqueles que perseveram mesmo diante do vale de morte, o qual muitas vezes a humanidade passou e nós estamos passando agora. E por último,
Jesus a vida, vida em plenitude, vida em abundância, caminho, verdade e vida. Esta vida que não termina com a nossa estadia neste tempo. Uma vida que continua na eternidade no coração do Pai. Uma vida que nos foi dada, nos foi agraciada como um grande presente do céu com a ressurreição de Jesus Cristo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, de São Paulo, vã seria a nossa fé e nós estaríamos aqui perdendo tempo. Mas se Ele ressuscitou e na sua ressurreição nos dado a garantia de vida e vida plena, olha que maravilha. Caminhamos nesta vida como cidadãos do reino na busca pela eternidade no coração do Pai, o lugar de muitas moradas, aonde disse Jesus no dia de hoje. E esta vida plena, é bom que também a gente pense nisso. Não vamos nos conformar apenas e dizer, olha, nesta vidinha medíocre, pobre, sem graça que a gente está vivendo, vamos viver assim desse jeito que está tudo certo, porque na eternidade vamos ficar em paz. Isso é burrice, viu? Eu não gosto de gente burra e nem falo disso dessa forma aqui. Vida plena precisa começar já aqui. A dignidade, o direito à vida, o direito a ser feliz, o direito a ter trabalho, o direito a ter educação, o direito a ter saúde, ter casa, moradia, salário digno. Olha, meu Deus do céu, quando eu começo agora a imaginar o número de desempregados que já temos no Brasil diante da realidade que nós estamos vivendo, como vai ser a vida de agora para frente? Os pais de família, se as coisas estavam ruins antes, imagine já daqui para frente. Então, vida plena, que diz Jesus, é já aqui e agora, com os direitos que são próprios e devidos à vida humana, ao ser humano, à pessoa humana. E esta vida plena que vai sendo adubada pela nossa fé, pelo Espírito Consolador, para que depois possa então ser colocada lá na eternidade, no lugar aonde o Senhor preparou para cada um de nós. Pois é, meus irmãos, não sei se me fiz claro no que eu quis dizer hoje. A igreja instituição, a igreja povo de Deus e a igreja celeste, esse fim último que nos aguarda na eternidade. E nós não estamos só, hein? Por este caminho que nos leva até lá, o Senhor está conosco, como aqueles discípulos de Emaús. Não sei se vocês se recordam. E eles o reconheceram no partir do pão, mas o coração já ardia quando ele falava com eles sobre as Escrituras. Que também nosso coração possa se arder todas as vezes que nós encontramos, lemos, meditamos, refletimos estas maravilhas que vêm aqui pela palavra de Deus que nós ouvimos todos os dias. E que isso nos coloque motivados na alegria, porque somos profetas da alegria e da esperança, para um mundo carente, um mundo decadente, um mundo sofrido, de tantos e tantos irmãos que precisam do nosso apoio, que precisam da nossa ajuda. Veja o que Jesus diz ainda hoje no Evangelho: vocês farão, aqueles que acreditam em mim, farão obras iguais a estas e obras muito maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês sozinhos. Quer dizer, estarei por perto para impulsionar vocês a fazerem obras muito maiores do que estas. As obras da igreja, queridas por nosso Senhor, começadas por Ele, continuada na vida de quem assumiu esta responsabilidade, continuada também na nossa vida. E quando nós olhamos a igreja, eu sei que muitas pessoas, muitos dos nossos irmãos e irmãs não têm conhecimento disso, mas se existe uma instituição no mundo que mais faz obras boas de caridade, de misericórdia a serviço da vida, é a igreja, e ninguém mais. E ninguém mais. O Estado, imagina, a igreja é a única instituição no mundo que mais faz obras boas, edificantes à vida humana. Existem países até muçulmanos, em que
fazem vista grossa e permitem a igreja lá, porque sabem que a igreja faz um trabalho que eles como Estado não podem fazer. Na pessoa dos missionários, que vão pelo mundo levando a palavra de Deus, levando para o mundo o ofício, o trabalho de uma igreja samaritana. A gente tem conhecimento disso, viu? Países muçulmanos que fazem vista grossa e permite que a igreja continue lá, a igreja católica, hein? Permite que ela continue lá, porque é dali que vem as obras em favor dos pobres. Olha isso, meu Deus do céu! E a gente às vezes se esquece disso. Uma igreja servidora, uma igreja que está aqui, está na favela, está no cortiço, está em toda parte, está no campo, está na Amazônia, está nas comunidades ribeirinhas, está nas comunidades mais pobres, mais afastadas desse Brasil imenso. Temos lá a presença da igreja fazendo o seu trabalho e sendo ali um sinal do Cristo Senhor, caminho, verdade e vida plena. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. A palavra de Deus que ouvimos se faz oração, é a oração do povo de Deus. Nossa resposta será: sobre nós, Senhor, venha a vossa graça. Sobre nós, Senhor, venha a vossa graça. Pela Igreja, ajudai-a, Senhor, a pôr sempre a serviço da vida e da verdade que nascem do Evangelho, nós vos pedimos. Sobre nós, Senhor, venha a vossa graça. Pelos ministros da Igreja, tornai-os cada vez mais dispostos a seguir Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, nós vos pedimos. Sobre nós, Senhor, venha a vossa graça. Pelas autoridades, iluminai-as na missão de governar em favor do bem comum e na atenção aos mais necessitados, nós vos pedimos. Sobre nós, Senhor, venha a vossa graça. Pelas mães, abençoai-as e dai-lhes força e coragem na sua bela missão de gerar, nutrir e defender a vida, nós vos pedimos. Sobre nós, Senhor, venha a vossa graça. Pela nossa comunidade, concedei que ela possa realizar com entusiasmo as mesmas obras que o Mestre realizou, nós vos pedimos. Sobre nós, Senhor, venha a vossa graça. Por todas as famílias que estão sendo infectadas e vítimas do coronavírus, que Deus lhe dê a cura, força e coragem, nós vos pedimos. Sobre nós, Senhor, venha a vossa graça. Senhor Deus, acolhei as preces que brotam do coração dos vossos filhos e filhas, reunidos em vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém.
Orai, irmãos, para que nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo sublime diálogo deste sacrifício nos fazeis participar de vossa única e suprema divindade, concedei que, conhecendo vossa verdade, lhe sejamos fiéis por toda a vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. A verdade é justa e necessária, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade, junto de vós é nosso eterno intercessor, imolado já não morre e morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade, santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda, Senhor. Dando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José, todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa
lembrai-vos também dos vossos filhos, nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição. As intenções da missa: 10 dias de falecimento por alma de Maria Laura Londeiro. 3 dias de falecido Fábio Quinta Valota. 30 dias de Antônia Constance. Também 30 dias de Luiz Altieri. E as demais intenções que aqui foram marcadas para esta missa, e de todos os que partiram desta vida, nossas mães falecidas. Acolhei junto a vós, na luz de vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvar-vos e glorificar-vos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Com amor e confiança, rezemos agora, irmãos e irmãs, a oração do Senhor. Você que está na sua casa, a família reunida, rezando agora comigo. Vamos colocar no dia de hoje, de modo assim bastante especial e particular, as nossas mães, aquelas que estão conosco ainda, vivendo no dia a dia conosco, nas suas casas, suas famílias, sendo aí o esteio na casa, exercendo a sua maternidade, cada dia da vida, no apoio, estar junto, cuidando dos filhos e da família. Mas também as mães que estão na eternidade, coloco lá minhas irmãs também falecidas, e todas as mães falecidas no coração amoroso de Deus. Lembro ainda das mães infectadas, das mães doentes. Lembro também das mães que estão a serviço da vida, as mães que são médicas, que são enfermeiras, que estão trabalhando neste momento tão doloroso, estão no olho do furacão, enfrentando esta realidade, correndo o risco de serem até contaminadas também. Vamos colocar todos os profissionais da saúde, mas de modo muito particular no dia de hoje, aquelas que são mães. E uma coisa também que me chamou a atenção nesta semana, gostaria de colocar aqui no altar, todos aqueles que estão sendo recuperados, que estão tendo de novo a vida, depois que passaram até pelo vírus. Nós rezamos muito pelos infectados, mas a gente não podia se esquecer que muitos infectados foram curados. A imprensa não diz isso, nem um momento. E se fala de um ou outro, mas diz que um número muito maior até daqueles que já morreram, de pessoas que se recuperaram. E essa semana uma senhora aqui da paróquia me ligou, falou: padre, no começo da pandemia, lembra que eu liguei para o senhor, pedi que o senhor rezasse por uma pessoa que trabalha comigo, ela é enfermeira dos meus pacientes, ela está infectada e hoje foi para o tubo. Reze por ela, padre. Eu rezei esses dias todos e essa semana ela me ligou para dizer: padre, graças a Deus, ela ainda corre risco, mas já saiu da UTI, saiu também do tubo. Olha isso, a gente tem que olhar para esta realidade também. O número dos que estão sendo curados diz que é muito maior do que aqueles que estão morrendo. Então isso é uma bênção grande de Deus e a gente não pode jamais esquecer disso. Coloquemos tudo isso no coração amoroso do Pai e vamos dizer como irmãos e família: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje vossa paz,
ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Você que está aí na sua casa agora, junto com a sua família, participando deste momento comigo aqui, rezando a Santa Missa, dê um abraço bem carinhoso, bem apertado em quem está do seu lado. Você pode. E sinta também aqui o meu abraço muito carinhoso a todos vós, sobretudo e de modo muito particular às mães queridas. Felizes somos todos nós convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cristo Cordeiro imolado, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dize uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Sobre
Deus eterno e todo-poderoso, que pela ressurreição de Cristo nos renovais para a vida eterna, fazei frutificar em nós o sacramento pascal, infundi em nossos corações a força deste alimento salutar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vou agora ali aos pés de Nossa Senhora fazer um pedido muito carinhoso, um pedido de filho, em nome de todos os filhos desta comunidade, pedindo a Nossa Senhora proteção constante para as nossas mães. Na minha homilia não falei nada das mães, porque deixei para agora. Falar de mãe não é muito fácil não, né? Parece que é. A palavra é tão pequena, são 3 letras apenas, mas ali carrega um universo rico de coisas boas. Mãe é ternura, mãe é carinho, mãe é compaixão, mãe é entendimento, mãe é presença, mãe é tudo. Mãe é tudo, é tudo. Eu tenho nesses dias visto pela televisão, não estou mais vendo esses programas todos que tem aí, esses noticiários malucos que estão colocando aí, eu não tenho visto isso. Eu tenho visto só aqueles programas de bicho. Os bichos nos ensinam, viu? E eu tenho visto como a mãe animal, como ela dá exemplo de vida. Olha quantas mães, viu? Todo tipo de animal, não importa qual seja ele. Uma vez que a fêmea se torna mãe, ela muda seu comportamento totalmente. E ela dá tudo, até sua vida, para salvar a sua prole, os seus filhos pequenos. E eu vi ontem até, uma ratinha. Ela deu à luz a um monte de ratinho lá no meio de umas pedras, lá no fundo, num buraco, não sei aonde. Ela deu à luz a uma ninhada de ratinhos. Só que ela tinha que sair para arrumar comida, para comer, se alimentar, para poder dar leite para aqueles ratinhos. E lá fora estava cheio de predador. E ela, mesmo sabendo, mesmo vendo os predadores, ela saía em busca de alimento. Foi pega pelo lagarto, um lagarto enorme, e ela sapateou, esperneou, pulou, escapou e correu. Depois, quase foi pega por uma cobra, mas ela escapou de todos eles. Saiu para comer sementes, comer alguma coisa, para voltar e alimentar aqueles filhotes. E toda vez que ela saía para isso, quem estava narrando aquela história dizia: talvez seja essa a última vez que ela vai ver seus filhotes. Mas ela saía, por quê? Porque ela tinha uma ninhada para tratar. Isso é para dizer o que significa realmente ser mãe. Mãe é capaz de enfrentar a morte para dar vida a seus filhos. Isso não tem preço, isso não tem preço. Quando eu vejo um filho maltratar uma mãe, eu tenho vontade de dar nele. Não é possível uma coisa dessa, que ainda temos filhos tão ingratos, incapazes de cuidar, de amar, de querer bem suas mães. A gente sabe também que no meio de tudo isso tem mãe relapsa, tem mãe desnaturada, tem tudo isso, mas isso não é o comum e não é o normal. É uma em 1000 ou sei lá quanto. Porque o normal é ela fazer aflorar na prole que ela tem, nos filhos que ela tem, o seu instinto maternal daquela que ama e porque ama, cuida. Por isso se parece com Deus. Por isso os nossos teólogos até afirmam que Deus é mãe também nesse sentido, porque tem um carinho de mãe para olhar com carinho e amor para cada um dos seus filhos. Então no dia de hoje, mãe querida, mãe do céu, mas mãe que está presente, sobretudo aqui no Brasil, em cada lar, em cada coração, em cada pessoa temente a Deus e que tem Jesus Cristo, teu Filho, como realmente o único Salvador. Cuida dessa nação, mãe, cuida desse povo, cuida dessas mães, sobretudo as mães aflitas no dia de hoje.
essas mães que não vê seus filhos há tanto tempo, essas mães que estão realmente aí no isolamento, angustiadas, tristes, desoladas. Seja a presença constante e animadora nesses corações. Mas seja também, mãe querida, a animação maior para esse nosso povo brasileiro. Temos que sair dessa situação o mais rápido possível. Nosso povo precisa voltar a sorrir e a ser feliz. E nós precisamos realmente viver bem uns com os outros. Que tudo isso nos ajude a sermos melhores, mais humanos, mais fraternos e mais filhos. Isto sim. Por isso, no teu coração de mãe, estou colocando todas as mães e tome conta de todos nós. Rainha do céu, alegra-te, aleluia. O Deus que te has trazido, aleluia. Roga a Deus por nós. Ressuscitou como disse, aleluia. Roga a Deus por nós, aleluia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Nossa Senhora! Viva as nossas mães! As mães de todo o Brasil. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de Nossa Senhora, a Mãe Rainha, padroeira do nosso Brasil tão grande, venha a bênção de Deus sobre todos nós e nossas mães, Pai, Filho e Espírito Santo, que desça sobre vós, permaneça sempre. Amém. Tenham todos um bom dia, um bom domingo, um feliz Dia das Mães, o meu abraço no teu coração de mãe. Fique todos com Deus. Graças a Deus.